Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Na videoaula de hoje vocês vão confeccionar mais uma vez comigo esse lindo tapetão que é mais uma versão do meu tapetão oval, mas dessa vez em formato redondo. É uma peça super fácil de fazer, rápida, mas fica aí com um resultado simplesmente incrível, ok? Para você que está chegando agora aqui no canal, além desse passo a passo, você encontra aqui passo a passo de diversas outras peças. E se você quiser ter acesso a criações de peças lindas e exclusivas, você pode também conhecer o meu curso, Aulas de Crochê por Moleque Artesão, onde lá você vai ter acesso exclusivo a lindas peças também, como passadeira, jogos de cozinha, jogos de banheiro, sousplá, uma variedade de peças. E não é só isso. No meu curso eu vou te ensinar como você ter renda com o seu crochê, como você divulgar, como vender, como dominar as técnicas de precificação, cálculo de medidas. Ou seja, no meu curso você vai ter informações privilegiadas, informações super importantes que você precisa ter e dominar para ter renda com o seu crochê, para trabalhar de forma profissional com o seu crochê, se essa é a sua intenção, ok? Se você tem interesse, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para um vídeo onde eu vou te explicar melhor. E lá também tem um chat com toda a minha equipe para responder as tuas dúvidas, ok? Então agora eu vou te passar as informações iniciais para a confecção da nossa peça de hoje. Para a confecção de toda a peça, você vai precisar de aproximadamente 2 kg de barbante na cor goiaba ou na cor de sua preferência. O fio trabalhado será o fio número 8. Além do barbante, você vai precisar de agulha para crochê 4,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para os acabamentos. A peça em seu total ficou medindo 1,55 m no meu ponto. Dependendo do seu ponto, essa medida pode variar, ok? Então, essas e outras informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostarem de mais esse trabalho, peço o seu like e o seu comentário com seu feedback, ok? Então, pessoal, para começar a peça, você vai começar inicialmente fazendo um total com 6 correntes, ok? Já fiz aqui as minhas 6 correntes. Em seguida, você vai voltar aqui na primeira corrente e aqui você vai fechar um círculo com esses 6 pontos, fazendo um ponto baixíssimo, ok? Em seguida ao ponto baixíssimo, você vai subir 2 correntes. Em seguida, as 2 correntes, eu laço e agora aqui dentro do espaço de 6 correntes, eu trabalho um ponto alto, ok? Depois desse primeiro ponto alto, dentro do espaço de 6 correntes, eu vou trabalhar mais 16 pontos altos. Ou seja, eu vou ficar aqui com um total de 17 pontos altos e eu não conto aqui essas 2 correntes como um ponto alto, ok? Eu conto a partir desse primeiro ponto alto aqui e totalizo 17 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes, ok? Então, eu vou trabalhar aqui os meus 17 pontos e venho com vocês no final. Então, trabalhei aqui os meus 17 pontos altos dentro do espaço e agora eu fecho aqui essa primeira volta com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, ou seja, na base do primeiro ponto, depois das 2 correntes que eu trabalhei iniciais, ok? Então, eu não fecho aqui nas 2 correntes, eu fecho no primeiro ponto após as 2 correntes. Então, eu pego aqui a base e faço um ponto baixíssimo, dessa forma, ok? E assim eu trabalhei a volta de número 1. Em seguida, começando a volta de número 2, faço 2 correntes, em seguida laço, e aqui na mesma base, onde eu subi essas correntes, eu faço também mais um ponto alto. Essas 2 correntes não conto como um ponto, eu vou contar um ponto apenas esse outro que eu trabalhei aqui, ok? Em seguida, eu vou seguir o padrão de aumento. No próximo ponto, faço um aumento e trabalho 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, também um aumento. Trabalho 2 pontos no mesmo ponto. E assim eu vou seguir por toda essa volta de número 2.
sempre fazendo aumento aqui para cada ponto. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da volta de número 2, trabalhei aqui o último ponto com o aumento. Agora, aqui fechando a volta, pessoal, lembra que eu fiz aqui as duas correntes e um ponto alto na mesma base. Como as duas correntes não equivalem a um ponto, eu preciso fazer o ponto somando o aumento aqui desse primeiro ponto que eu trabalhei no início, ok? Levando em consideração que todos os pontos aqui devem ficar com um aumento. Ok? Então, nesse caso, aqui na base desse ponto, eu faço mais um ponto alto. Porém, eu não vou fazer exatamente aqui nessa base. Eu vou fazer na base aqui do ponto baixíssimo, onde eu trabalhei o fechamento da volta anterior. Ok? Então, laço e faço exatamente aqui. Depois, eu vou aqui na base do primeiro ponto que eu trabalhei depois das duas correntes, e fecho com um ponto baixíssimo, desconsiderando ali as duas correntes, ok? E o fechamento fica dessa forma, ok? Pessoal, se você quiser ter mais detalhes sobre essa técnica de fechamento aqui, no meu curso Aulas de Crochê por Moleque Artesão, eu tenho uma técnica bônus que é justamente essa forma aqui de fechamento, onde eu dou um pouco mais de detalhe e me aprofundo um pouco mais sobre como ela funciona, para que ela fique aqui, olha, de forma bem fechadinha. E no final, se você vai trabalhar uma peça totalmente fechada, com mais carreiras, você vai notar que ela vai praticamente ficar invisível aqui a emenda, ok? Então, se você quer se aprofundar um pouco mais nessa técnica, eu te convido a conhecer o meu curso Aula de Crochê por Moleque Artesão. É um curso completo, tá? Principalmente para quem vende crochê, para quem trabalha e quer trabalhar profissionalmente com o seu crochê, quer viver do seu crochê. Esse é um curso, pessoal, que você vai aprender desde como preparar o seu ambiente de trabalho, até você divulgar e vender o seu crochê. Sem falar que você tem acesso aí a passos em videoaulas completos de peças de jogos de cozinha, passadeiras, jogos de banheiros, peças que eu ainda não trabalhei aqui no meu canal e que você não vai ver em qualquer outro canal, ok, pessoal? Então, se você quiser ter acesso, vai ficar aqui na descrição desse vídeo, dessa videoaula, e eu vou deixar também aqui nos cards dos vídeos, ok, pessoal? Então, dando continuidade aqui à volta de número 3, eu começo fazendo duas correntes, em seguida laço, e aqui na mesma base das duas correntes eu faço mais um ponto, ok? Essas duas correntes, seguindo aqui o padrão, eu não conto como ponto alto, ok? Em seguida, no próximo ponto, faço um ponto, em seguida no próximo faço um aumento. Ou seja, eu vou seguir aqui aquele padrão de aumento de peças redondas. No próximo, um ponto sozinho e no próximo, um aumento. E assim eu sigo por toda essa volta aqui de número 3. Sempre fazendo um ponto e no próximo, um aumento. Observe que o aumento ele vai ficar exatamente no segundo ponto do aumento da volta anterior, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho aqui no final. Então, cheguei aqui no finalzinho da volta de número 3, trabalhei aqui o último aumento. Agora, em seguida, no próximo ponto aqui, no último ponto, eu faço um ponto sozinho. E agora sobrou aqui o próximo ponto depois das duas correntes que eu trabalhei, ok? Então, aqui, como eu falei, as duas correntes não equivalem a um ponto, então eu preciso fazer mais um ponto para juntar esse e somar aqui o meu aumento do início, ok? Então, da mesma forma que eu fiz na volta anterior, ao invés de fazer esse ponto aqui junto aqui nessa mesma base, eu faço aqui nessa base do ponto baixíssimo de fechamento da volta anterior. Exatamente aqui. E agora sim eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base do ponto depois das duas correntes, ok? Dessa forma. Então, feita a volta de número 3, eu dou início agora à volta de número 4, ok? Na volta de número 4, eu inicio fazendo 3 correntes. Em seguida, no próximo ponto, faço um ponto. E no próximo, também um ponto.
Em seguida, faço 2 correntes, pulo um ponto e no próximo, novamente eu faço um motivo com 3 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, pulo um ponto e no próximo, outro motivo com 3 pontos altos. E esse aqui, pessoal, vai ser o padrão aqui dessa volta de número 4. Sempre vou trabalhar motivos com 3 pontos separados por 2 correntes e pulando aqui um ponto, ok? E eu continuo trabalhando dessa forma até um total de 13 motivos com 3 pontos altos separados por 2 correntes, ok? Vou trabalhar aqui até o final e venho com vocês para a orientação aqui no finalzinho. Então, trabalhei aqui até o meu motivo 13, tá? Aqui no final, pessoal, não sobrou um ponto para eu pular, ok? Nesse caso aqui, não tem problema, tá? Você vai fazer as 2 correntes e fecha a volta aqui com ponto baixíssimo, olha, na terceira corrente das 3 correntes que nós iniciamos. Ok? Apenas aqui no finalzinho que eu não tive um ponto para pular, ok? Mas aqui não tem problema. Todas as outras você teve aí um ponto para pular, ok? E assim eu trabalhei toda a volta de número 4. Então, feito toda a carreira de número 4, eu dou início agora à carreira de número 5. Começo subindo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto, ok? Em seguida, no próximo ponto, faço um ponto, laço e no próximo faço um aumento com 2 pontos altos na mesma base. Em seguida, faço 2 correntes, pulo o espaço de 2 correntes anterior e aqui no próximo motivo eu vou repetir o mesmo processo que eu trabalhei aqui. Faço um ponto no primeiro, um ponto no segundo e no terceiro eu trabalho um aumento, fazendo 2 pontos altos na mesma base. Em seguida, 2 correntes, vou para o próximo motivo e repito o mesmo padrão. 2 pontos, um ponto para cada base. E o último ponto eu faço com o aumento, fazendo 2 pontos na mesma base. Ok? E esse aqui, pessoal, vai ser o padrão de toda essa volta aqui de número 5, ok? Então, vou trabalhar aqui dessa forma até o final da volta. Então, trabalhei até aqui com o padrão, até o motivo de número 13. Agora, eu faço as últimas 2 correntes e fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E assim eu fecho a volta de número 5. Agora, eu dou início à volta de número 6. Começo também fazendo 3 correntes, laço, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto sozinho, no próximo um ponto alto sozinho também, e no último ponto eu repito o padrão que eu trabalhei na volta anterior. Eu faço um aumento aqui no último ponto. Em seguida faço 2 correntes, laço, vou para o próximo motivo e repito o padrão. No primeiro ponto faço um ponto, no segundo ponto um ponto também, no terceiro ponto um ponto, e no quarto e no último eu faço um aumento, repetindo o mesmo padrão que foi trabalhado na volta anterior. Depois, em seguida, 2 correntes e novamente repito, faço um ponto para cada ponto de base, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto e último ponto do motivo, eu trabalho um aumento. Ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta de número 6. E também será trabalhado esse mesmo padrão até a volta de número 14. Então, você vai continuar trabalhando todo esse padrão aqui até a volta de número 14, ok? Trabalhando sempre dessa forma aqui. Sempre no último ponto você faz um aumento. Nos demais pontos, você trabalha um ponto para cada base, ok?
Aqui nessa volta de número 6, deu 3 pontos sozinhos, depois um aumento. Na próxima vai dar 4 pontos, um aumento. Depois 5 pontos, um aumento. E assim vai aumentando conforme o número de carreiras vai aumentando, ok? Mas sempre com esse mesmo padrão e sempre separado aqui por duas correntes, ok? Então eu vou trabalhar aqui esse padrão até a minha carreira de número 14 e eu volto com vocês para a orientação das demais voltas, ok? Então trabalhei aqui até a volta de número 14 com o padrão informado e aqui na volta 14 eu fiquei com uma sequência de 11 pontos altos, sendo um ponto para cada base e no final aqui um aumento com 2 pontos altos. Então aqui nessa volta ficou com um total de 13 pontos altos, ok? Então a partir daqui eu dou início agora à volta de número 15. E a partir da volta de número 15 eu vou começar agora a fazer as diminuições. Até a volta 14 trabalhei os aumentos. A partir daqui eu vou trabalhar agora as diminuições. Então feito aqui o ponto baixíssimo de fechamento nas três correntes iniciais aqui dessa volta, eu faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Depois subo 3 correntes e eu conto aqui essas 3 correntes como o primeiro ponto aqui desse motivo, ok? Depois eu faço, a partir do próximo ponto, uma sequência com mais 10 pontos altos. Totalizando aqui 11 pontos altos, contando as 3 correntes como um ponto. Feito então aqui a minha sequência de pontos altos, restou aqui apenas um ponto por fazer. Em seguida faço 2 correntes, laço, e aqui no espaço onde tem 2 correntes eu vou fazer um total com 3 pontos altos, porém todos esses 3 pontos altos eu encerro apenas com uma laçada, da seguinte forma. Eu vou laçar, faço o primeiro ponto aqui sem completar, depois laço novamente, faço outro meio ponto aqui sem laçar, e laço e depois faço o último ponto sem laçar, e agora eu laço as 3 juntas, exatamente dessa forma, ok? Em seguida faço 2 correntes, pulo um ponto aqui dessa sequência e no próximo ponto faço um ponto. Em seguida laço e a partir do próximo ponto eu vou construir aqui uma sequência novamente com 11 pontos altos, contando aqui já esse ponto como um dos 11. Então se eu já tenho esse ponto eu faço mais 10 pontos até completar aqui a sequência com 11 pontos altos. Então trabalhei aqui o meu segundo motivo com a segunda sequência de 11 pontos altos. Agora, aqui no espaço de 2 correntes, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse primeiro espaço. Após a sequência de 11 pontos, faço 2 correntes, depois laço e faço aqui no espaço de 2 correntes o meu motivo de 3 pontos altos, todos finalizados apenas com uma laçada. Exatamente dessa forma, ok? Da mesma forma que eu trabalhei esse primeiro aqui. Depois eu faço 2 correntes, pulo para o próximo motivo e repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse segundo também. Ou seja, fazendo aqui, pulando o próximo ponto e a partir do próximo ponto construindo uma sequência com 11 pontos altos. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 15, ok? Sempre em cada motivo eu pulo um ponto, faço uma sequência com 11 pontos, até que sobra aqui apenas um ponto aqui no final. E aqui em todos os espaços de 2 correntes eu repito esse mesmo padrão, fazendo 2 correntes, um motivo de 3 pontos altos finalizado com uma mesma laçada, 2 pontos altos após o motivo e repito aqui o padrão para cada motivo, ok? Então vou finalizar aqui toda a volta e venho com vocês no finalzinho e o início da volta de número 16. Então trabalhei até aqui, no finalzinho da volta, fiz aqui a última sequência de 11 pontos altos do último motivo. Agora eu faço as 2 correntes de separação. Aqui nesse último espaço eu repito aqui aquele mesmo motivo de 3 pontos altos, finalizados na mesma laçada. Depois faço as 2 correntes finais
e fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E assim eu finalizo a volta de número 15, ok? Agora, para começar a volta de número 16, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Depois eu sigo o padrão do início, subo 3 correntes, e em seguida laço, e a partir do próximo ponto eu vou fazer uma sequência com 8 pontos altos, fazendo aqui um ponto para cada ponto de base. Contando aqui as 3 correntes como um ponto alto, eu vou ficar aqui com um total de 9 pontos altos em sequência, ok? Feito aqui a primeira sequência desse primeiro motivo, agora eu passo a trabalhar aqui o intervalo entre cada motivo. Então aqui eu vou sempre fazer 2 correntes, depois laço, e aqui nesse primeiro espaço de 2 correntes, antes desse motivo, eu faço exatamente o mesmo motivo que eu trabalhei aqui, fazendo 3 pontos finalizados apenas em uma laçada. Ok? Depois eu faço 2 correntes novamente, laço e pulo aqui para esse próximo espaço de 2 correntes e repito novamente esse motivo com 3 pontos finalizados com a mesma laçada. Exatamente dessa forma. Depois faço 2 correntes, laço e pulo para o próximo motivo. E aqui no próximo motivo eu pulo o primeiro ponto e a partir do próximo ponto eu faço uma sequência com 9 pontos altos. Da mesma forma que eu trabalhei aqui o primeiro, ou seja, todos os motivos aqui serão trabalhados dessa forma, com uma sequência de 9 pontos altos, sempre pulando o primeiro e sobrando aqui o último. Feito aqui a segunda sequência, eu repito novamente esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui no intervalo. Ou seja, todos os intervalos entre um motivo e outro serão trabalhados com esse padrão. Okay? Trabalhei então, aqui, cheguei no finalzinho da volta, e aqui restou apenas esse último intervalo entre o último motivo e o primeiro motivo que foi trabalhado da volta. Então aqui, após a minha sequência, eu faço 2 pontos altos de separação, vou aqui para o próximo espaço, faço o meu motivo de 3 pontos, encerrados aqui com a mesma laçada. Olha. Depois, 2 pontos, construo o meu segundo motivo aqui no próximo espaço. Depois, 2 correntes de separação, e agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E assim está fechada a volta de número 16, ok? A partir daqui, eu dou início agora à volta de número 17. E eu vou seguir o mesmo padrão, sempre diminuindo aqui a sequência do motivo e aumentando aqui o número de motivos, ok? Então, para pular o primeiro ponto, eu vou começar sempre andando com um ponto baixíssimo no próximo ponto, após o ponto baixíssimo de fechamento, ok? Dessa forma, eu pulo o primeiro e começo fazendo aqui as minhas 3 correntes, conto aqui as 3 correntes como um ponto alto e a partir do próximo ponto eu faço mais uma sequência com 6 pontos altos. Contando aqui as 3 correntes como um ponto, eu vou ficar aqui nessa sequência, vou ficar aqui com um total de 7 pontos altos no motivo. Feito aqui a sequência, conforme o padrão, sobrou aqui um ponto. Então, em seguida, faço 2 correntes e vou seguir o mesmo padrão aqui que eu trabalhei dos motivos de 3 pontos. Porém, aqui nessa volta, vai aumentar mais um motivo. Então, laço, vou aqui no primeiro espaço, faço meus 3 pontos, todos finalizados com uma laçada, juntos. Em seguida, 2 correntes. Sempre eu vou fazer 2 correntes para separar cada motivo. Vou aqui para o terceiro espaço e construo o meu terceiro motivo. Depois, faço as 2 correntes de separação, vou para o próximo motivo aqui, pulo o primeiro ponto, repito a sequência com 7 pontos altos.
Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 17 e também eu vou repetir esse padrão na volta de número 18 e também na volta de número 19. O que vai mudar a cada volta é que sempre aqui nos motivos eu vou diminuir 2 pontos. E aqui nos intervalos entre um motivo e outro vai sempre aumentar um motivo desses de 3 pontos altos. Então aqui na volta de número 17 eu fiquei com uma sequência de 7 pontos e 3 motivos aqui de 3 pontos nos intervalos, todos separados por 2 correntes. Na volta de número 18 vai aumentar um motivo e aqui nesses motivos diminui 2 pontos e eu vou ficar com 5 pontos. Na volta de número 19 aumenta mais um aqui e eu vou ficar com 5 motivos e aqui eu fico apenas com uma sequência de 3 pontos, ok? Então, é apenas isso que muda, mas o padrão aqui sempre vai ser o mesmo. Todos os motivos separados sempre por 2 pontos. E aqui, ao começar a sequência desse motivo, eu sempre pulo o primeiro e deixo sobrando o último ponto. Ok? Então, vou trabalhar aqui com esse padrão até a volta de número 19 e eu volto na volta de número 20 para dar seguimento e orientar vocês os demais padrões. Então, trabalhei aqui até a minha volta de número 19 e conforme informado, eu fiquei aqui com uma sequência de 3 pontos e aqui total de 5 motivos, todos separados por 2 correntes, ok? Então, feito aqui a volta de número 19, eu dou início à volta de número 20. E eu ainda começo com o mesmo padrão. Eu continuo aqui andando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, depois do ponto baixíssimo de fechamento. Depois eu subo as 3 correntes iniciais, em seguida laço e aqui na mesma base onde eu fiz o ponto baixíssimo eu faço mais um ponto alto. Ou seja, contando aqui as 3 correntes como um ponto, eu fico aqui com um aumento, ok? E esse aqui vai ser o padrão de todos esses motivos aqui. Em seguida eu vou continuar com o padrão aqui dos intervalos. Eu faço 2 correntes, laço, faço aqui no primeiro espaço de 2 correntes, o meu primeiro motivo aqui de 3 pontos, depois 2 correntes, vou para o próximo espaço de 2 correntes, repito novamente o motivo. Ou seja, aqui nessa volta eu vou ficar com um total de 6 motivos trabalhados dessa forma, ok? Então vou trabalhar aqui os meus 6 motivos, todos separados por 2 correntes também. Feito o motivo 6, faço as 2 correntes de separação, depois laço, pulo um ponto aqui da sequência de 3 e no segundo ponto eu faço um aumento, construindo aqui 2 pontos altos na mesma base, ok? Dessa forma. Em seguida faço as 2 correntes e vou repetir aqui novamente no segundo intervalo os 6 motivos aqui de 3 pontos altos trabalhados dessa forma, ok? E esse aqui vai ser o padrão aqui de toda essa volta de número 20. Então, finalizei aqui toda a volta de número 20 com o padrão orientado e já fechei aqui a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais, ok? Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 21. Para começar a volta de número 21, eu vou começar andando com pontos baixíssimos até a base desse primeiro motivo aqui de 3 pontos desse primeiro intervalo, ok? Então, após o ponto baixíssimo de fechamento, no próximo faço outro ponto baixíssimo. Na primeira corrente aqui, olha, dentro da corrente, não no espaço da corrente, eu faço também um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, também um ponto baixíssimo. E agora aqui na base do motivo, eu faço também um ponto baixíssimo, ok? Em seguida, aqui no próximo espaço de 2 correntes, depois desse motivo, eu faço um ponto baixo. Depois eu subo mais uma corrente. Esse ponto baixo e essa corrente equivale aqui a meio ponto alto. Então, em seguida, eu laço. Faço outro meio ponto alto, sem finalizar, laço novamente, faço outro meio ponto alto, e agora eu finalizo os 3 juntos. Ou seja, eu fiz aqui o primeiro motivo de 3 pontos altos,
finalizados aqui com a laçada juntos, ok? Em seguida, faço 2 correntes, vou para o próximo espaço de 2 correntes e repito aqui o motivo conforme estamos trabalhando. Depois, 2 correntes, vou para o próximo espaço e repito o motivo conforme o padrão aqui. Ou seja, aqui, a partir dessa volta, eu vou começar a trabalhar diminuições aqui nesse intervalos de motivos. Na volta de número 20, eu fiquei com um total de 6. Nessa volta aqui, eu vou ficar com um total apenas de 5 motivos, ok? Então, eu continuo trabalhando, sempre fazendo 2 correntes de intervalo entre um e outro. Após fechar aqui 5 motivos, eu faço 2 correntes de separação, laço e aqui nesse próximo espaço de 2 correntes, depois desse último motivo da volta anterior, eu faço um ponto alto. Ou seja, aqui eu não trabalho mais motivos como esse. Eu trabalho somente até esse aqui, ou até completar 5 motivos. Depois aqui nesse último espaço, eu faço um ponto alto. Em seguida, laço e no próximo ponto aqui desse aumento da volta anterior, eu trabalho também um aumento. Depois laço e no próximo ponto também faço um aumento. Em seguida, laço e aqui nesse primeiro espaço de 2 correntes, depois aqui desse aumento, e antes do primeiro motivo aqui do próximo intervalo, eu faço um ponto alto apenas. Ok? Então, aqui todas as colunas, elas vão ser trabalhadas dessa forma aqui, nessa volta de número 21. Sempre vou começar fazendo um ponto alto sozinho, depois um aumento no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto, e depois no próximo espaço de 2 correntes eu faço um ponto alto sozinho. Em seguida, faço as 2 correntes de separação, pulo esse próximo motivo e aqui no próximo espaço de 2 correntes eu começo a fazer os meus motivos de 3 pontos, finalizados aqui todos numa mesma laçada, ok? E conforme aqui o primeiro, eu também vou fazer apenas 5 motivos, ok? Também todos separados por 2 correntes. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda a volta de número 21, ok? Sempre aqui nos intervalos eu trabalho 5 motivos e aqui nas colunas eu trabalho conforme esse padrão, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês na volta de número 22. Então, cheguei aqui no finalzinho da volta, fiz aqui os 5 motivos desse último intervalo. Então, feito aqui os 5 motivos, eu faço as 2 correntes. Aqui nesse último espaço de 2 correntes, eu vou repetir o padrão das colunas. Faço um ponto alto. Em seguida, laço aqui no primeiro ponto, ou seja, aqui nas 3 correntes iniciais, valendo como um ponto, eu faço um aumento. Em seguida, laço no próximo ponto, também trabalho um aumento. Depois de trabalhar dos 2 aumentos, no próximo espaço de 2 correntes eu faço também um ponto alto sozinho. Em seguida, 2 correntes e agora eu finalizo aqui a volta com um ponto baixíssimo aqui na base desse primeiro motivo de 3 pontos altos. Ok? E assim está encerrada a volta de número 21. Então, agora eu começo a volta de número 22. Após o ponto baixíssimo de fechamento, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente dessas 2 correntes aqui próximas. Então, na primeira, eu faço um ponto baixíssimo. Faço dentro da corrente e não no espaço da corrente, ok? Em seguida, faço 2 correntes. Depois laço, faço um meio ponto alto, laço novamente, faço outro meio ponto alto e agora eu finalizo os 3 juntos com uma laçada.
As duas correntes que eu subi equivalem a um meio ponto também. Com os outros dois aqui, eu finalizo o meu primeiro motivo de 3 pontos com a mesma laçada, ok? Em seguida, faço duas correntes, laço, vou para o próximo espaço de duas correntes, construo meu próximo motivo de 3 pontos, até completar aqui um total de 4 motivos, ok? Feito o total de 4 motivos, eu vou repetir o padrão que eu trabalhei na volta anterior. Faço duas correntes e aqui no último espaço de duas correntes eu faço um ponto alto, sozinho. Em seguida, no próximo ponto, eu faço um aumento, ou seja, no primeiro ponto aqui dessa sequência anterior, eu faço um aumento. Em seguida, laço e a partir do próximo ponto eu faço uma sequência com 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Feitos 4 pontos, laço e aqui no último ponto que sobrou, eu trabalho também um aumento e faço 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto, ok? Em seguida, laço sem fazer corrente. Aqui nesse próximo espaço de duas correntes eu trabalho um ponto alto apenas sozinho. Depois faço duas correntes de espaço, laço, pulo esse próximo motivo e aqui no próximo espaço de duas correntes eu começo a construir novamente os meus motivos de 3 pontos com a mesma laçada. E novamente aqui eu vou trabalhar um total com 4 motivos como esse. Igualmente eu trabalhei aqui, todos separados também por duas correntes, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 22, ok? Sempre aqui nos intervalos eu faço apenas 4 motivos de 3 pontos, separados por duas correntes, e sempre que eu chegar aqui nas colunas eu vou repetir esse mesmo padrão aqui, fazendo um ponto sozinho, um aumento no primeiro ponto da sequência anterior, 4 pontos em sequência, um ponto para cada base, o último ponto um aumento e depois no espaço de duas correntes um ponto sozinho. Sempre duas correntes antes de começar essa coluna e sempre duas correntes para passar a trabalhar os 4 motivos, ok? Então vou trabalhar aqui toda a volta e venho com vocês na próxima. Então cheguei aqui no finalzinho da volta de número 22 e já finalizei aqui toda essa coluna com o padrão informado. Agora eu faço aqui as duas correntes de separação e fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui na base, onde foi fechada junto aqui esses 3 pontos, ok? E assim está finalizada a volta de número 22. Então, a partir daqui, eu começo a volta de número 23 e começo andando com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente dessas duas correntes aqui próximas. Okay? E eu faço esse ponto baixíssimo dentro da corrente e não no espaço da corrente. Okay? Em seguida, faço duas correntes, depois laço e vou completar, conforme eu fiz aqui na volta anterior, o meu primeiro motivo aqui de 3 pontos altos com a mesma laçada. Okay? Essas duas correntes aqui já equivalem à base do primeiro ponto. Depois eu laço, faço mais um meio ponto, depois laço novamente, faço o terceiro meio ponto e finalizo aqui os 3 juntos, ok? Então aqui eu já fiz o meu primeiro motivo. Nessa volta eu vou ficar apenas com 3 motivos. Na volta anterior fiquei aqui com 4. Agora, seguindo o padrão, eu vou sempre diminuindo um motivo a cada volta. Então nessa volta eu vou ficar com um total de 3 motivos. Feito aqui esse primeiro, faço as duas correntes de separação, vou para o próximo espaço, construo meu segundo motivo, duas correntes de separação, vou para o próximo espaço e construo meu terceiro motivo. Feito então o terceiro motivo, faço duas correntes, e agora aqui no próximo espaço eu não faço mais motivos, lembrando que aqui eu vou ficar apenas com 3. Então, aqui no próximo espaço, junto aqui com a coluna de aumento, eu sigo o padrão. Faço um ponto alto sozinho aqui no espaço de duas correntes e depois eu vou trabalhar aqui a sequência. No primeiro ponto dessa sequência, eu faço um aumento.
trabalho 2 pontos altos na mesma base. Depois, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base até o penúltimo ponto. Aqui eu vou ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, eu faço uma sequência de 8 pontos após o meu primeiro aumento aqui. Finalizados os 8 pontos, agora aqui no último ponto eu trabalho um aumento. Então, aqui nesse último eu trabalho 2 pontos na mesma base. Depois, laço, e aqui no espaço de 2 correntes eu trabalho um ponto alto sozinho, ok? Então, observe que aqui o padrão foi trabalhado da mesma forma que eu trabalhei na volta anterior. Um ponto alto sozinho no espaço de 2 correntes, um aumento no primeiro ponto da sequência, depois ponto alto sobre cada ponto alto, até o penúltimo ponto, depois aqui no último eu faço um aumento e depois no espaço de 2 correntes, um ponto sozinho, ok? Então esse aqui, ele é o padrão aqui dessa volta para todas as colunas. E aqui nos intervalos, entre uma coluna e outra, eu vou sempre fazer aqui 3 motivos, conforme aqui os demais, ok? Lembrando que ao finalizar o padrão da coluna, eu sempre vou fazer 2 correntes de separação. Pulo aqui esse primeiro motivo e no próximo espaço de 2 correntes eu começo a trabalhar os meus motivos aqui do intervalo. Então, feito aqui os 3 motivos do segundo intervalo, sigo o padrão, faço 2 correntes e agora eu vou repetir aqui na segunda coluna o mesmo padrão que eu fiz aqui nessa primeira, ok, pessoal? Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 23 e também você vai continuar esse padrão aqui até a volta de número 25, ok? Então, você repete esse padrão aqui na volta de número 24 e também na volta de número 25. O que muda aqui é que na volta de número 24 você vai ter, ao invés de 3 motivos como esse, você vai ter apenas 2. Na volta de número 25 você vai ter apenas um motivo, ok? E aqui nas colunas, consequentemente, você seguindo esse padrão aqui de aumento, ele vai sempre aumentando também a quantidade de pontos. Mas aqui não muda, você vai seguir sempre o mesmo padrão. Fazendo um ponto alto sozinho aqui no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos no primeiro ponto da sequência, depois segue ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo. No último você faz um aumento também e finaliza aqui no próximo espaço de 2 correntes com um ponto sozinho. Ou seja, mesmo padrão foi trabalhado aqui, você vai repetindo nas próximas voltas até a volta de número 25, até restar aqui apenas um motivo como esses daqui, ok? Então, eu vou trabalhar aqui a minha até a volta de número 25 e eu volto com vocês para orientar as demais, ok? Então, trabalhei aqui até a minha volta de número 25 com o padrão informado e, como dito, aqui nos intervalos eu fiquei apenas com um motivo de 3 pontos altos com a mesma laçada e aqui nas colunas eu fiquei aqui com um total de 22 pontos, contando aqui o aumento do início, o aumento do final, o ponto sozinho aqui no espaço de 2 correntes e o ponto sozinho aqui também no espaço de 2 correntes aqui do final da coluna, ok? Então, a partir daqui, eu dou início agora à volta de número 26. E dou início à volta andando com mais um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente dessas 2 correntes aqui próximas. Então, após o ponto baixíssimo de fechamento da volta, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Depois, aqui no espaço de 2 correntes ainda, dentro do espaço, olha, não mais na corrente, eu faço um ponto baixo. E em seguida subo 2 correntes. Esse ponto baixo e as 2 correntes vai equivaler aqui a um ponto alto, ok? Depois, dando seguimento, aqui no início da coluna eu vou trabalhar o mesmo padrão que eu venho trabalhando aqui nas demais voltas anteriores, ok? Então, no próximo ponto eu faço um aumento. E trabalho 2 pontos altos aqui nesse primeiro ponto da sequência anterior. Depois do aumento, laço e a partir do próximo ponto, eu vou trabalhar aqui uma sequência com 10 pontos altos. Então, feito aqui a sequência de 10 pontos,
laço e no próximo ponto eu vou fazer agora um segundo aumento. Então aqui no próximo ponto eu trabalho 2 pontos altos, ok? E contando com esse primeiro, eu fico aqui com o segundo aumento. Depois desse segundo aumento, eu laço e a partir do próximo, eu trabalho agora uma sequência com 9 pontos altos, fazendo aqui um ponto para cada base também. Feito a sequência de 9 pontos, restou aqui o último ponto. E nesse último ponto, eu trabalho o terceiro aumento aqui dessa sequência. Então, aqui no último, também faço 2 pontos nesse mesmo ponto. Depois, em seguida, laço e sigo ainda o padrão. Aqui nesse próximo espaço de 2 correntes, eu faço um ponto alto sozinho, ok? Mesmo padrão aqui do início e o mesmo padrão que foi trabalhado nas demais. Então, aqui nas colunas, pessoal, a única diferença é que foi adicionado um aumento a mais aqui, ok? Pode ver que o início e o final foi trabalhado conforme foi trabalhado as outras voltas, com exceção que aqui foi adicionado mais um aumento. Então, nós ficamos aqui com 3 aumentos. E todos eles serão trabalhados dessa forma. Então, após trabalhar aqui o último ponto sozinho, eu faço 2 correntes. Essas 2 correntes serão as correntes de separação entre uma coluna e outra. Aqui nessa volta eu não vou trabalhar mais motivos aqui de 3 pontos com mesma laçada, ok? Então, após aqui as 2 correntes, eu laço, pulo aqui para o próximo espaço de 2 correntes e aqui eu trabalho meu primeiro ponto alto sozinho, ok? Que já vai fazer parte aqui dessa próxima coluna. E em seguida, no primeiro ponto aqui da sequência, faço o meu primeiro aumento com 2 pontos altos na mesma base. Depois do aumento, vou seguir o padrão daqui. Faço agora, a partir do próximo ponto, uma sequência com 10 pontos altos. Após a sequência de 10 pontos, no próximo eu trabalho o meu segundo aumento e faço 2 pontos na mesma base. Depois do segundo aumento, laço e a partir do próximo faço uma sequência com 9 pontos altos. E após os 9 pontos altos, no último ponto faço o terceiro aumento com 2 pontos na mesma base. Depois do aumento, trabalho o ponto alto sozinho aqui no espaço de 2 correntes, ok? E assim será trabalhado aqui todas as colunas, ok? Para passar de uma coluna para outra, você faz apenas 2 correntes, pula esse motivo do intervalo, vai para o próximo espaço de 2 correntes, faz o primeiro ponto alto sozinho e repete todo o processo trabalhado aqui, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta e venho com vocês na orientação da volta 27. Então, finalizado aqui a volta de número 26 com o padrão informado, agora a partir daqui eu dou início à volta de número 27. Para começar a volta, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos nos próximos 2 pontos à frente. Ou seja, após o ponto baixíssimo de fechamento, eu vou aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo, vou no próximo e também faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu pulei aqui o primeiro ponto, né, sendo as correntes mais o ponto baixo do início, e o segundo ponto aqui desse primeiro aumento. E a partir aqui desse terceiro ponto, eu dou início à volta e começo subindo com um total de 5 correntes. 3 correntes vai equivaler a um ponto alto e as outras 2 correntes vai equivaler a um espaço aí de 2 correntes. Em seguida eu laço, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto. E aqui eu construí o primeiro espaço aqui de 2 correntes. Depois eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos e no próximo um ponto. Fiz aqui o meu segundo espaço de 2 correntes, ok? E eu vou trabalhando aqui até eu chegar nesse segundo ponto aqui, olha, do aumento da volta anterior, ok? Vou trabalhando dessa forma, fazendo 2 correntes, pulando 2 pontos, fazendo um ponto no próximo. 2 correntes, pulo 2 pontos e agora, olha, cheguei aqui exatamente no segundo ponto do aumento da volta anterior, ok?
até aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 espaços. Depois daqui, eu vou continuar também esse padrão de espaços de duas correntes. Então, faço duas correntes, porém aqui eu vou pular apenas um ponto ao invés de 2 pontos que eu vinha pulando, ok? E aqui eu fiz o meu quinto espaço. Agora, a partir daqui, eu continuo novamente o padrão pulando 2 pontos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos, no próximo 1 ponto. Duas correntes, pulo 2 pontos, no próximo 1 ponto. Duas correntes, pulo 2 pontos e no próximo 1 ponto. E aqui eu cheguei no final aqui dessa coluna, ok? Até aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços de duas correntes, sendo que apenas um desses espaços eu pulei apenas 1 ponto, ok? E os demais todos pulados 2 pontos. Então, após o espaço de número 8, eu continuo o padrão fazendo duas correntes, vou pular esse ponto que sobrou aqui, e aqui no espaço de duas correntes de separação de uma coluna da outra, eu faço 1 ponto. Exatamente aqui dentro do espaço, no meio entre essas duas colunas. Depois eu faço duas correntes e passo a trabalhar aqui a segunda coluna. Observe que aqui, olha, no início, eu andei com 2 pontos baixíssimos, justamente para eu pular 2 e começar a partir do terceiro. Então, aqui nessa segunda coluna, eu também vou pular 2 pontos. Então, após aqui as duas correntes, laço, pulo 2 pontos e no próximo 1 ponto. Ok? Então, aqui, entre o intervalo de uma coluna e outra, vai ficar esses 2 espaços separados por esse ponto aqui, dentro desse espaço aqui de duas correntes da volta anterior. E aqui, nas colunas, eu vou sempre repetir essa quantidade de espaços. 8 espaços, exatamente como eu trabalhei aqui. 1, 2, 3, 4 espaços, pulando 2 pontos. O quinto espaço eu pulo apenas 1 ponto e observe que esse quinto espaço ele vai ficar justamente no segundo ponto de aumento, olha, da volta anterior, ok? Então, após ele, você pula somente 1 ponto. Depois, você continua fazendo mais 1, 2, 3 espaços, pulando 2 pontos e todos aqui com duas correntes, sempre, ok? Depois dos 8 espaços, aqui nos intervalos você vai repetir sempre esse mesmo processo. Vai sobrar aqui 1 ponto, você pula esse ponto, faz um ponto alto no espaço de duas correntes, depois duas correntes, pula 2 pontos para começar. Então, sempre que você vai começar a fazer os espaços nas colunas, você vai pular 2 pontos. E, ao contrário aqui do final, vai pular apenas 1 ponto aqui que vai sobrar. Ok? Volta. Então, com esse padrão, eu cheguei aqui no finalzinho da volta. Agora aqui, para fechar a volta, feito aqui esse último ponto alto, no último espaço aqui de duas correntes, eu faço duas correntes e finalizo fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 5 correntes iniciais, ok? Então, eu conto 1, 2, 3 e na terceira eu faço o ponto baixíssimo de fechamento aqui da volta. Ok? E assim está finalizada a volta de número 27. Agora, para começar a volta de número 28, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço de duas correntes. Depois eu subo duas correntes. Essas duas correntes mais o ponto baixo equivale a um ponto alto. Em seguida, eu vou construir aqui um leque de 4 com duas correntes. Então, se esse aqui já conta um ponto, eu faço mais um ponto. Depois, duas correntes. E aqui no mesmo espaço, eu trabalho mais 2 pontos altos. E dessa forma eu trabalhei aqui um leque de 4 com duas correntes, ok? Depois do leque, eu laço sem fazer corrente, pulo aqui o próximo espaço de duas correntes e no próximo espaço eu faço outro leque de 4 com duas correntes, ou seja, 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma, ok? Depois, laço sem fazer corrente, pulo o próximo espaço de duas correntes, no próximo, novamente outro leque.
E esse aqui vai ser o padrão aqui de toda essa volta de número 28. Sempre trabalhando leques dessa maneira aqui. Sempre vou pular aqui um espaço de 2 correntes para começar o meu próximo leque. E entre um leque e outro eu não faço espaço de corrente, ok? Então, após terminar o leque, eu laço, pulo um espaço, vou direto para o próximo e começo a fazer o próximo leque, ok? E dessa forma será trabalhado por toda a volta. Okay? Então, finalizei aqui toda a volta de número 28 com esse padrão aqui informado e já fechei aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das 2 correntes iniciais, ok? Agora, para começar a volta de número 29, eu ando com ponto baixíssimo até aqui o espaço de 2 correntes. Então, no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo e aqui dentro do espaço de 2 correntes, na verdade eu não faço um ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo, ok? Em seguida faço 2 correntes, que equivale aqui a um ponto alto, as 2 correntes e o ponto baixo, e depois eu vou completar aqui o meu leque exatamente como eu trabalhei no leque anterior. Faço mais um ponto, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço de 2 correntes do leque anterior, ok? Em seguida faço uma corrente, laço, vou para o próximo leque e trabalho outro leque sobre esse próximo leque. Em seguida faço uma corrente, laço e vou para o próximo leque e faço um leque sobre ele. Ou seja, pessoal, esse aqui vai ser o padrão aqui de toda essa volta. Então, a partir daqui, pessoal, não vai ter segredo. Até a volta de número 39, eu vou sempre trabalhar aqui leque sobre leque, ok? A única diferença aqui é que a cada 2 ou a cada 3 voltas, eu vou sempre aumentar uma corrente de espaço aqui entre um leque e o outro, ok? Aqui na volta de número 29, eu vou trabalhar todos eles com uma corrente de separação entre um e outro. E provavelmente eu também vou trabalhar na volta 30 e na volta 31 também separando por uma corrente. Depois eu aumento uma corrente, passo a separar com 2 correntes por mais 2 ou mais 3 correntes, ok? Depois, sucessivamente. Depois de mais essas 3, eu aumento mais uma corrente e passo a trabalhar com 3. Então, eu vou sempre aumentando uma corrente a cada 2 ou a cada 3 voltas. Essa quantidade ela vai depender aí do seu ponto. Se no seu ponto você vê que dá para repetir o mesmo número de correntes em 3 voltas, você faz com 3 voltas. Se não, você faz só com 2 voltas e vai aumentando as correntes, ok? Então, dessa forma, você vai trabalhar até chegar na volta de número 39, ok? Totalizando aqui de voltas somente com leque, vai dar um total de 12 voltas, ok? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas até a volta de número 39 e eu venho com vocês na volta de número 40. E eu volto com vocês no início da volta de número 40 para passar a orientação e o padrão dessa volta, ok? Então, pessoal, trabalhei aqui até a volta de número 39 com o padrão informado, ok? Então, as minhas carreiras de leques ficaram trabalhadas da seguinte forma. A primeira volta, onde eu trabalhei junto com vocês, eu não fiz corrente de espaço aqui, ok? Na segunda volta de leque, eu fiz uma corrente de espaço. Essa daqui também eu trabalhei com vocês. Okay? No meu caso, eu precisei trabalhar somente essa volta aqui com o espaço de uma corrente. A partir da próxima, eu já precisei aumentar uma corrente de espaço. Então, trabalhei aqui mais 1, 2, 3 voltas com 2 correntes de espaço. Depois, trabalhei mais 1, 2, 3 com 3 correntes de espaço. Depois, mais 1, 2, 3 com 4 correntes de espaço e a última volta aqui, eu trabalhei com 5 correntes
de espaço, ok? Então, os meus leques foram distribuídas dessa forma o meu padrão de aumento, ok? Se você acha que no seu ponto também dá para você trabalhar com esse mesmo padrão aqui de aumento, você repete o mesmo padrão, tá? Mas eu não vou dizer que esse é o padrão correto que você precisa fazer. Não porque, dependendo do seu ponto, às vezes você precisa trabalhar apenas 2 voltas com a mesma quantidade de correntes. Então isso vai depender de ponto para ponto, você vai ver se o trabalho vai ficar puxado ou muito folgado, tá? Para você ver se você vai precisar aumentar de duas em duas, ou de 3 em 3, ou de mais se for o caso. O que você precisa observar é que conforme vai subindo o número de carreiras, conforme vai subindo aqui as carreiras, você precisa ter essa abertura aqui, olha, de baixo para cima. Esse é o detalhe, é o formato da peça, ok? Isso que dá todo o charme aí no resultado final da peça, ok? Mas não precisa se ater a esse mesmo padrão de aumento que eu coloquei aqui. Vai fazendo conforme o teu ponto pede, ok, pessoal? Então, feito aqui a volta de número 39, eu vou fazer agora com vocês a volta de número 40, ok? Que é a penúltima volta aqui da peça. Então, eu começo repetindo ainda aqui o padrão, andando com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E depois aqui no espaço de 2 correntes do leque eu faço um ponto baixo e subo 2 correntes. Depois eu laço e construo aqui um leque, porém esse leque agora ele vai ser trabalhado com 6 pontos. Então essas 2 correntes e o ponto baixo eu conto como ponto, faço mais 2 pontos aqui dentro do leque, depois 2 correntes e completo aqui o meu leque fazendo mais 3 pontos aqui dentro do mesmo espaço, ok? Totalizando o leque aqui com 6 pontos altos e 2 correntes, ok? Feito o leque, você faz uma corrente de espaço, depois aqui no espaço de 5 correntes eu trabalho um ponto baixo. Depois faço novamente uma corrente de espaço, laço, vou aqui para o próximo leque e construo aqui o meu leque de 6, igualmente aqui o primeiro leque que eu fiz. Depois faço uma corrente. Aqui no espaço de 5 correntes, faço um ponto baixo, depois uma corrente novamente de espaço e vou para o próximo leque e faço meu leque sobre esse leque. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 40, ok? Sempre trabalhando também aqui leque sobre leque, né? Porém, dessa vez, todos os leques serão trabalhados com 6 pontos e 2 correntes, todos separados por uma corrente, um ponto baixo e uma corrente, ok? Se no seu ponto não precisar fazer aqui essas correntes de separação, você faz apenas o ponto baixo aqui no meio, separando um leque do outro. Caso contrário, você trabalha exatamente com esse padrão aqui por toda a volta de número 40, ok? Então, vou trabalhar toda a minha volta com o padrão e venho com vocês no início da volta de número 41. Então, trabalhei aqui toda a volta com o padrão informado e já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 correntes aqui iniciais da volta, ok? Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 41 e a última volta aqui de acabamento da peça, ok? Após o ponto baixíssimo de fechamento, eu faço uma corrente. Essa corrente aqui ela vai equivaler a um ponto baixo, ok? Em seguida, no próximo ponto, eu trabalho um ponto baixo. No próximo, também um ponto baixo. E aqui dentro do espaço de 2 correntes do leque, eu faço também um ponto baixo. Depois, eu subo 3 correntes. Em seguida, desço aqui na base do ponto baixo e pegando aqui essas 2 abas, eu faço outro ponto baixo. E dessa forma aqui, eu fiz o meu ponto picô, ok? Depois do ponto picô, eu ainda faço mais um ponto baixo dentro do mesmo espaço aqui de 2 correntes. Depois eu vou descer aqui esses últimos 3 pontos do leque, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Feito e trabalhado todo o leque, aqui nesse espaço de uma corrente eu trabalho também um ponto baixo. Depois pulo esse ponto baixo de separação entre os leques e aqui no próximo espaço de uma corrente eu faço novamente
outro ponto baixo. Depois, a partir do primeiro ponto aqui desse próximo leque, eu sigo fazendo ponto baixo para cada ponto aqui de base. E novamente aqui no espaço de duas correntes desse próximo leque, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui, fazendo um ponto baixo, subindo 3 correntes, descendo aqui na base e fechando o meu ponto picô com um ponto baixo, ok? E aí depois eu faço mais um ponto baixo no mesmo espaço e depois desço aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto do leque. Depois aqui nesse próximo intervalo eu repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui, ok? Então esse aqui ele vai ser o padrão dessa volta de acabamento, dessa última volta, ok? Se no teu caso você não trabalhou espaço de corrente aqui, ao fazer o último ponto baixo aqui no último ponto do leque, você pula direto para o próximo leque e começa aqui a trabalhar a partir do primeiro ponto do leque, pulando aqui esse ponto baixo de separação, ok? Mas se você vê que vai ficar muito puxado, você pode fazer mais um ponto baixo aqui sobre esse ponto baixo de separação, ok? E aí você segue assim por toda a volta, ok, pessoal? Então eu vou fazer aqui toda a minha com esse padrão e volto com vocês no finalzinho, trazendo aí mais algumas orientações e também o padrão de aumento, tá? Se você quiser trabalhar a peça menor ou maior que essas medidas que eu trabalhei aqui, ok? Trabalhei aqui toda a volta de acabamento e já fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora é só cortar aqui o fio e fazer o arremate e a peça está pronta, ok, pessoal? Se você já fez as minhas outras versões anteriores, principalmente do oval, você vai notar que o bico é exatamente igual ao da versão oval, tá? Se mudar, só muda alguns detalhes aqui nessa última volta de acabamento, ok? E pessoal, essa última volta de acabamento e essa penúltima também é super importante que você faça, tá? Porque essas duas voltas aqui é que vai dar um melhor caimento e um melhor assentamento da peça. Tá? Se você não faz, principalmente essa volta de acabamento aqui de ponto baixo, o tapete, ao você colocar no chão, ele não fica com uma firmeza boa, ele fica muito levinho e fácil de tropeçar, de enrolar no pé. Então, para que ele fique mais firme, com um bom caimento, é muito importante você fazer essas duas últimas voltas. A volta de leque com 6 pontos altos e a volta de acabamento de pontos baixos, tá? Ele é que vai dar aí o melhor caimento na peça, sem falar que ele fica bem feito dessa forma e dá todo um charme aí no resultado final do tapete. Ok, pessoal? Com relação ao padrão de aumentos, como eu falei no início, essa peça aqui ela ficou com 1,50 m, um pouquinho mais, 1,55 m, tá? No meu ponto. Se você quiser trabalhar ela maior, tem duas partes que você pode aumentar. Aqui na parte dos leques, tá? Antes de fazer essas duas últimas voltas aqui, você continua trabalhando os leques de 4 e aí você vai só aumentando o número de correntes aqui entre um leque e outro, tá? Seguindo aquele padrão que eu já passei aqui para vocês. E o outro local que vocês podem fazer o aumento também é aqui na parte do meio. Deixa eu colocar aqui. O aumento ele vai se dar justamente aqui nas colunas, tá? Tá vendo aqui essa parte onde foi trabalhado os aumentos? Eu trabalhei aqui, olha, até a volta de número 14 fazendo aumentos. Depois da volta de número 14, eu comecei a trabalhar as diminuições. Se você quiser aumentar, você vai continuar aqui, você continua aqui trabalhando aumentos ao invés de diminuir, tá? Lembrando que aqui você vai aumentar sempre de 2 em 2 voltas, tá? Por quê? Porque o total aqui de pontos, ele precisa sempre terminar em ímpar. Ou seja, olha, aqui nessa volta de número 14, eu fiquei com um total de 13 pontos altos, tá? Então, se eu quisesse aumentar, eu ia fazer mais 2 voltas aumentando, porque na próxima volta ia dar 14 pontos e na próxima ia dar 15 pontos. Se eu terminar em uma quantidade par, eu não vou conseguir chegar aqui no final do aumento com 3 pontos, tá? E eu preciso terminar aqui com 3 pontos. Então, eu sempre vou aumentando de 2 em 2 voltas. Lembrando que a cada 2 voltas que você aumenta aqui, serão 2 voltas a mais que você vai precisar na diminuição. Então, se você aumenta 2,
na verdade você vai estar aumentando 4 voltas, tá? Porque aqui vai precisar de mais 2 voltas para chegar ao total de 3 pontos aqui na ponta, ok? Então, aqui é a outra parte que você pode aumentar, tá? Eu recomendo que, se você quer fazer ele maior, você aumente tanto aqui na parte da coluna, quanto também aqui na parte dos leques, tá? Para que ele não fique muito desproporcional. Nesse caso, se você quiser manter esse mesmo desenho, esse mesmo formato que ele ficou aqui, tá? Agora, se você quer a parte do meio maior que a parte dos leques, aí você aumenta só aqui nas colunas. Se você quer a parte dos leques maior que a parte do meio, a parte aqui do redondo, daí você aumenta só os leques, tá? Então, o aumento da peça funciona dessa forma, tá? Em 2 etapas. Aí, para saber o tamanho, quantas correntes, quantas carreiras você precisa aumentar para ter um determinado tamanho, pessoal, você precisa medir pelo tamanho do seu ponto. Exemplo, você sabe que aqui você sempre vai aumentar de 2 em 2. Então, vamos supor que você vai precisar aumentar só 2 voltas mesmo. Então, você pega aqui, olha, o tamanho que mede as suas 2 carreiras de ponto alto, tá? E multiplica por 2. Por que 2 vezes? Porque você vai aumentar 2 aqui, consequentemente vai aumentar mais 2 aqui para diminuição. Então você mede quanto que dá, na verdade, 4 carreiras. E aí essa medida é o tanto que vai aumentar o tapete. Se você quer mais, daí você vai aumentando. Porque eu não posso te falar que você vai aumentar tantas carreiras, vai ficar no tamanho tal. Não, porque isso varia de ponto para ponto, tá? Porque cada pessoa tem um tamanho de ponto diferente. Então você faz essa medida para você conseguir chegar no tamanho que você quer, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Eu tenho certeza que vocês vão adorar trabalhar essa peça aí. É uma peça muito gostosa de trabalhar, muito boa mesmo de fazer. E sem falar no resultado, que é um resultado aí incrível. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Então, se ficou alguma dúvida ainda, é só perguntar aqui nos comentários, tá? Que eu vou respondendo aí vocês conforme possível, ok? Até as próximas videoaulas e os próximos vídeos do canal. Tchau, tchau!